Hoje, o Metrópolis entrevista Wilson Lima, do PSC, que é governador do Amazonas, um estado que está vivendo uma situação de calamidade pública na saúde por causa da Covid-19, a pandemia de Covid-19, que tem vitimado muitos amazonenses. Como vai, governador? Obrigada por nos receber num momento tão difícil, com a agenda tão apertada. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Governador, a primeira pergunta, vou ser bem direta. O senhor se arrepende de não ter decretado o lockdown em setembro do ano passado, quando a situação já estava calamitosa, quando o Amazonas contava mais de 4 mil mortes e mais, no dia 26 de dezembro, quando o senhor indicou que faria um lockdown e recebeu uma pressão para voltar atrás, para desistir dessa medida extrema. O senhor se arrepende? Em nenhum momento houve indicativo do estado do Amazonas de fazer lockdown, que é o fechamento completo da cidade e também do estado do Amazonas. Todas as medidas de restrição que nós tomamos foram baseadas em orientações técnicas, levando em consideração também a dinâmica social do nosso povo. Quando a gente estabeleceu medidas mais restritivas e que houve todo aquele movimento, a ida das pessoas às ruas, o objetivo, quando a gente decretou essas medidas, foi de evitar aglomerações. E o efeito acabou sendo o contrário. Então, a gente tentou encontrar um equilíbrio, um caminho de meio termo para garantir a proteção da vida das pessoas e também manter o mínimo de atividade em funcionamento. Então, todos os dias aqui a gente tem que tomar decisões difíceis com relação a essa situação, entendendo todos os cenários que a gente tem para que a gente possa passar e superar esse momento tão difícil. Como o senhor bem lembrou, quando o senhor aventou a possibilidade de um lockdown mesmo no Amazonas, de medidas ainda mais restritivas à população, muitas pessoas saíram às ruas para fazer pressão, para protestar contra essas medidas, e até políticos foram até as redes sociais, políticos como as deputadas Bia Kicis, a deputada Carla Zambelli, fizeram campanhas nas redes sociais para que as pessoas desobedecessem as regras sanitárias e fizessem valer o seu direito de ir às ruas, muito embora estamos vivendo uma pandemia sem precedentes na história. O senhor diria que essas pessoas que convidaram o povo, que incitaram o povo a sair às ruas e desobedecer as regras sanitárias de isolamento, elas são corresponsáveis pelas mortes dos amazonenses? Por essa situação que o Amazonas se encontra, pela asfixia dos amazonenses? Naquele momento, houve muitos trabalhadores nas ruas, gente que estava legitimamente defendendo ali o seu emprego, o sustento de suas famílias, mas havia também nesse meio muitos aproveitadores, muitas pessoas que estavam querendo de alguma forma ganhar notoriedade. E muitas pessoas que não conhecem a nossa realidade, não sabem o que a gente vive no dia a dia e o drama que nós estamos passando por conta da pandemia. E é lamentável que em momentos como aquele, e hoje também, algumas pessoas com o objetivo apenas politiqueiro acabem fazendo comentários e queiram, de alguma forma, se promover diante do drama que nós estamos passando, de uma situação muito difícil, de uma situação muito complicada. O estado do Amazonas passa a sua pior crise de todos os tempos. Hoje eu estou vivendo o momento mais difícil da minha vida. Assim também como minha equipe, jamais imaginaria que nós pudéssemos chegar a um ponto como esse. Então, é lamentável que situações como essa continuem acontecendo de pessoas que não se dispõem a ajudar e agem dessa maneira que não contribui em nada para a gente resolver uma situação tão grave. Essa campanha de desinformação e essa campanha de desobediência, o senhor diria que é uma campanha criminosa? Diante do caos que vocês vivem? Atrapalha todo o planejamento que a gente tem. E tudo que a gente está fazendo aqui, todas as ações que estão sendo tomadas pelo governo do estado do Amazonas, são decisões baseadas em avaliações técnicas, ouvindo o Ministério da Saúde, ouvindo a Organização Mundial da Saúde. Os profissionais da Organização Pan-Americana de Saúde estão aqui no Amazonas,
profissionais também do Sírio-Libanês, nós temos um comitê formado por esses profissionais e também profissionais do Ministério da Saúde, para que a gente possa tomar essas decisões acertadas, levando em consideração o aumento de casos que nós estamos tendo aqui no Amazonas. Governador, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que a situação no Amazonas se dá por 3 razões. Ele diz: período chuvoso, ausência de tratamento precoce com cloroquina, um medicamento mundialmente contraindicado para os casos de coronavírus, e ivermectina. E terceiro ponto, falta de estrutura hospitalar. O senhor concorda com o diagnóstico do ministro Pazuello? O estado do Amazonas aprendeu muito com a pandemia, com o pico da pandemia ali no período de abril e de maio. Nós montamos um plano de contingenciamento em que nós triplicamos a nossa rede hospitalar. Só nos últimos 2 meses nós abrimos mais de 700 leitos. Trabalhamos para evitar que pacientes ficassem na porta dos prontos-socorros procurando atendimento. Enfim, a gente fez todo o planejamento para que efetivamente a gente não chegasse a esse ponto. Mas um dos motivos que a gente tem observado é a questão do período chuvoso, de fato, mas a gente tem também uma variante nova do vírus circulando aqui em Manaus, com uma mutação diferente, em que há, de acordo com os especialistas, um potencial muito grande de transmissibilidade, né, em que as pessoas são rapidamente afetadas. Nós tivemos um aumento muito grande de pessoas procurando a rede hospitalar nos últimos 10 dias. No pico da pandemia, em maio, nós aumentamos, por exemplo, a nossa o nosso consumo de oxigênio em 100%. O estado do Amazonas, a rede hospitalar consumia 15 mil e passou a consumir 30 mil. E isso aumentou num prazo de 30 dias. Dessa vez, nós passamos de 15 mil para 70 mil em menos de 15 dias. Então, foi um negócio excepcional, um negócio que surpreendeu a todos nós. Com relação à questão do tratamento precoce, quem administra isso, quem vai dizer se o paciente vai tomar remédio A, B, C ou D, é o médico que tem a autoridade, tem o conhecimento, se preparou para isso, para dizer qual tipo de tratamento que esse paciente vai fazer. E também em consonância ali com o paciente. Eu, enquanto governador, tenho que prover esses medicamentos, tenho que colocar à disposição dos médicos para que ele possa ainda ter... que seja um medicamento contraindicado, ainda que seja um medicamento contraindicado mundialmente, sem eficácia comprovada? Quem vai avaliar isso como é o médico, caso da cloroquina. Quem vai avaliar isso é o profissional da área de saúde, é o especialista que vai avaliar. O profissional da área de saúde tem o direito de se opor a um consenso mundial ditado, inclusive, pela OMS? Isso daí quem decide é o médico, ele que decide qual tipo de tratamento que ele vai administrar ao paciente. Ele tem a autoridade para decidir lá com o paciente se o paciente vai ou não utilizar aquele medicamento. O paciente tem condições, governador, condições técnicas de avaliar se esse medicamento, que é contraindicado mundialmente, no caso do coronavírus, ele tem condições técnicas, ele tem informações suficientes para dizer se quer ou não usar esse medicamento? Ele não está sendo enganado, não está tomando um placebo? Olha só. Para satisfazer uma tendência ideológica? Quem se formou decide em torno da cloroquina? Quem decide isso é o médico, ele que é o especialista para tomar essa decisão. Eu, enquanto governador, tenho que prover os medicamentos que são prescritos pelo Ministério da Saúde ou por qualquer outro instituto que tenha legitimidade para isso. Eles têm que estar lá à disposição. E é também direito do paciente dizer assim, olha, eu não quero tomar esse medicamento, mas quem vai prescrever e dizer assim, olha, melhor você tomar medicamento A ou medicamento B, é o médico, é o especialista, é a pessoa que se preparou para isso. Numa ação conjunta civil-pública que foi ingressada ontem, uma série de órgãos federais e estaduais, como, por exemplo, o Ministério Público Federal, a Justiça Federal de Manaus,
o Ministério Público do Amazonas, a Defensoria Pública da União, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério de Contas da União, a Defensoria do Amazonas. Todos esses órgãos ingressaram com essa ação civil pública ontem, quinta-feira, e afirmam que o governo federal é o responsável pelo caos na saúde pública do Amazonas. E esses órgãos pedem providências. Qual é o grau de responsabilidade do governo do Amazonas e do governo federal nessa pandemia, nesse descontrole durante a pandemia no estado do Amazonas? O governo do Amazonas está trabalhando para garantir atendimento a todas as pessoas. Nós estamos fazendo tudo o que é possível. Essa não é só uma responsabilidade do governo do estado e do governo federal. Essa é uma responsabilidade de todo mundo. A pandemia nivelou a todos. Não tem como... Mas quem tem a decisão na mão, quem tem a caneta na mão, são os administradores, não é o povo. Olha só. Partilhar essa responsabilidade com as pessoas não é um pouco injusto, governador? Nós ampliamos a nossa capacidade de atendimento, nós triplicamos a nossa rede hospitalar. Hoje nós temos o dobro de pacientes internados nos nossos leitos. Eu, enquanto governador, estou fazendo tudo o que é possível. Agora, a ciência não nos aponta outro caminho a não ser manter o distanciamento social para a questão da transmissão desse vírus. Então, por mais que eu abra leitos e monte a maior estrutura que for possível, se não houver a colaboração de todos, a gente não vai ter condições de atender a todos os pacientes. Me diga em que país é que isso deu certo. Os Estados Unidos. Os Estados Unidos está tendo problemas, semana passada teve problemas com abastecimento de oxigênio. Reino Unido está tendo problemas. França está tendo problemas com relação a isso. Então, a gente está lidando com a maior crise sanitária de todos os tempos, né? Então, essa é uma responsabilidade que tem que ser partilhada por todos. Não adianta só um ente fazer a sua parte se toda a sociedade também não estiver envolvida nesse processo. Vai ser enxugar gelo. A gente vai estar o tempo todo abrindo leitos hospitalares e o tempo todo esses leitos vão estar sendo ocupados. A gente entende a importância que se tem das atividades econômicas, que elas precisam continuar acontecendo, que a gente precisa, em algum momento, voltar a nossa vida à normalidade, mas é preciso que todos nós tenhamos consciência de que é preciso garantir o distanciamento social, evitar aglomerações. Veja o que aconteceu agora com relação à questão das festas clandestinas. As pessoas ali na balada, bebendo, usando às vezes o mesmo copo, aquele copo que passa de boca em boca, e aí essa pessoa acaba levando o vírus para sua casa. Nos estudos que nós temos aqui, nos levantamentos, os mais infectados são entre 20 e 49 anos de idade, mas os que mais morrem, acima de 70%, são os idosos acima de 60 anos, o que nos leva a crer que essas pessoas estão sendo infectadas e estão levando o vírus para o pai, para a mãe, para uma tia, para um parente que tem comorbidade, e isso acaba parando no leito de UTI da rede pública. O senhor tocou no ponto fulcral, na minha opinião, que é a informação. O governo do Amazonas divulgou campanhas publicitárias, campanhas em rádio, jornais, revistas, na televisão, sobre a importância do isolamento, informando sobre como se dá a transmissibilidade da doença? Fizemos muito isso, aliás, desde o início da pandemia, que as nossas campanhas têm sido focadas em informar a população sobre os procedimentos, sobre a questão do distanciamento social, evitar aglomerações e todas as medidas sanitárias que são orientadas pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde. Médicos do Amazonas afirmam que essa situação de calamidade com relação ao oxigênio foram alertadas previamente, né? Foram repassadas à Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, que o aumento dessa demanda por oxigênio já era esperado pelas autoridades de saúde. Por que o Estado não se preparou com antecedência para isso, sabendo que houve festas de fim de ano, haveria, né, mais contágio durante essas festas de fim de ano, as festas clandestinas?
O estado do Amazonas se preparou em tudo aquilo que era possível. Eu recebi o comunicado de que faltaria oxigênio efetivamente, que as empresas não teriam condições de abastecer na quantidade que a gente necessitava durante uma madrugada e disse assim, olha, daqui a 5 horas vai ter hospital que não terá o abastecimento de oxigênio. E hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer o transporte dessa carga para o estado do Amazonas. Nós temos o produto disponível em outras regiões, mas uma aeronave da Força Aérea Brasileira, um cargueiro, traz no máximo 6 mil metros cúbicos. E hoje a nossa demanda é de 70 mil metros cúbicos dia. Então, o estado do Amazonas se preparou e fez tudo o que era possível dentro de suas possibilidades para que a gente pudesse enfrentar esse momento tão complicado. A gente já entrou com uma ação contra a empresa para que ela garanta esse fornecimento e seja responsabilizada por isso, e nós estamos viabilizando a chegada desse oxigênio aqui no estado do Amazonas, o que não é fácil. É muito complexa a logística para que esse produto possa chegar aqui. A Venezuela ofereceu ajuda, ofereceu oxigênio para o governo do estado do Amazonas. O senhor vai receber essa ajuda ou essa ajuda não é bem-vinda pelo fato da Venezuela ser governado por um ditador de esquerda? Nesse momento, o que mais importa é a vida. E o que tiver que ser feito para salvar as pessoas, o governador vai fazer, eu vou fazer. E a nossa equipe fará. Governador, em 2018, o Ministério Público Federal denunciou o ex-governador do Amazonas, José Mello, por desvios milionários na saúde. Este ano, a Polícia Federal determinou buscas e apreensões contra o senhor e o seu vice durante a Operação Sangria, que apura também desvios na saúde. O senhor é alvo de pelo menos 2 pedidos de impeachment, né? E eu pergunto, há um complô do Ministério Público, há um complô da Polícia Federal, há um complô de políticos da região contra os governadores do Amazonas? Com relação à questão das investigações, eu estou à disposição para prestar todos os esclarecimentos. Tenho a plena certeza de que todas as ações que o estado do Amazonas fez, que eu fiz enquanto governador, foram movimentos baseados no que diz a legislação, com toda a transparência e com toda a lisura. Se alguém nesse processo agiu de má fé, que seja punido pelos órgãos de controle. Com relação à questão dos processos de impeachment, esses daí são movimentos políticos e a gente sabe de quem partem, como é que isso acontece e de puro oportunismo, porque esses processos que foram movidos contra mim foram processos movidos por pessoas que, inclusive, foram candidatos nas últimas eleições e todos movidos por questão política. Então, o senhor confia que não há desvios na saúde pública, na Secretaria de Saúde, não há má gestão? Não há nenhum tipo de ato ilícito por parte do governador nesse processo. E estou à disposição dos órgãos para dar os esclarecimentos necessários. E se houver a atitude de alguém, se houve má fé em algum momento, se houve lesão ao erário, que essa pessoa seja punida. O ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, gravou um vídeo forte, acusando o senhor de cometer assassinatos em massa, como Hitler teria feito, como Hitler fez de fato, cometendo genocídio com asfixia de pessoas. Como é que o senhor responde a essa grave acusação? O ex-prefeito, no ano passado, ele simplesmente virou as costas para Manaus. Ignorou a pandemia como se ela não houvesse. Ele, inclusive, estava naquela manifestação que pedia a liberação geral no final do ano passado. A única coisa que ele diz ter feito foi um hospital de campanha, que inclusive foi patrocinado pela iniciativa privada, que a primeira atitude que ele fez foi fechar um hospital de campanha que hoje está fazendo falta para a nossa população. O que ele faz é agir de forma vil, de forma covarde, num momento tão difícil e tão sensível pelo qual passa o estado do Amazonas. É lamentável, né? Nesse momento que nós precisamos é de ajuda. Uma pessoa que se diz ter relação em Brasília, por que ele não usa essa relação que ele tem em Brasília para ajudar o povo do estado do Amazonas, que está passando por uma situação tão complicada e tão caótica?
Governador Wilson Lima, que alertas o senhor faz a outros governadores de estados para que eles não vivam a situação calamitosa que o estado do Amazonas está vivendo hoje? Que oriente a sua população a manter as medidas de distanciamento social. Não há outro caminho para que a gente possa quebrar essa cadeia de transmissão e se prepare com todos os insumos necessários para atender aqueles pacientes acometidos pela Covid-19. O que nós estamos vivendo aqui no estado do Amazonas é uma infecção por uma nova variante, né, que tem aí outras mutações, que a gente ainda desconhece, mas que tem um poder muito grande de transmissibilidade. Então, é esse o alerta que eu dou aos outros governadores, que se preparem. A gente não sabe com que gravidade ou que com velocidade ela também deve chegar ao restante do país. Mas hoje o que a gente vive aqui é uma situação muito difícil, muito complicada. O senhor determinou toque de recolher das 7 da noite às 6 da manhã no Amazonas. Que outras medidas serão tomadas? E pergunto ainda, o senhor determinou a compra, já mediou a compra de vacinas para o estado? Com relação a essas medidas restritivas, nós estamos avaliando o aumento dos casos aqui no estado do Amazonas e também o efeito que nós teremos com relação a essa restrição de circulação e também da abertura de algumas atividades entre 19 e 6 horas da manhã. Na verdade, de todas as atividades, exceto aquelas que são essenciais à vida. E aí tem muita gente me perguntando, mas governador, restringir a circulação não vai evitar de hoje para amanhã que as pessoas não peguem Covid-19. O problema é que nós estamos tendo também a ocupação de leitos por outras doenças e por outras causas, como acidente de trânsito, gente vítima de tiro, de facada. Então, com essa restrição de circulação, a gente diminui muito esses casos e nos abre espaço na nossa rede hospitalar para que a gente possa atender aqueles pacientes acometidos da Covid-19. Com relação à questão da vacina, eu não vejo nenhum lugar do mundo que esteja disponibilizando a compra de vacinas. Se estiver disponível, o estado do Amazonas vai lá e compra. O que a gente está esperando são as doses que virão do Ministério da Saúde. O compromisso do ministro é que essa vacina, que essas doses devam chegar no país entre os dias 20 e 21 e que, a partir dessa data, ela já comece a ser disponibilizada para os estados. A Índia já afirmou ao governo brasileiro que não vai disponibilizar as doses das vacinas. E agora? Bom, essa é uma notícia muito triste. Eu ainda não tenho conhecimento sobre essa informação, mas a vacina é a esperança que a gente tem. E a gente vai continuar perseguindo, vamos tentar encontrar um caminho, ver onde é que a gente consegue essa vacina, porque hoje o estado do Amazonas, mais do que nunca, precisa dessa esperança para que a gente possa começar aos poucos, voltar a nossa vida à normalidade. Governador, o Brasil é hoje o segundo país no mundo em número de infectados e em número de mortos. Nós já passamos dos 207 mil mortos pela Covid-19. Nós não temos nenhuma vacina aprovada. Nós não conseguimos comprar sequer as seringas e as agulhas para uma vacinação em massa. Nós não estamos no terceiro ministro da Saúde, né, em plena pandemia. Como é que o senhor analisa a gestão da saúde no atual governo? Eu me refiro ao governo federal. Eu não vou entrar nesse mérito, mas o que eu quero dizer é que o estado do Amazonas está preparado para iniciar o seu processo de vacinação. Nós temos seringas em estoque. O senhor se sente, como governador de estado, o senhor se sente apoiado pelo governo federal? Eu tenho tido o apoio do governo federal desde o início da pandemia. O Ministério da Saúde tem se mostrado muito presente, inclusive tem uma equipe do Ministério aqui nos acompanhando e dando todo o suporte, principalmente no envio de equipamentos,
na transferência de algumas experiências, da montagem de fluxos, de cronogramas, enfim, de toda essa tratativa relacionada à questão da Covid-19. O governo federal, eu tenho que reconhecer que tem sido um grande parceiro do Estado do Amazonas nesse combate à pandemia. E essa parceria se revela em quê? Nesse caos que o governo do Amazonas está vivendo na saúde pública, com recorde de mortes? Bom, nós recebemos... Esse é o fruto da parceria entre o governo federal e o governo do Amazonas? Nós recebemos do governo federal. Nós recebemos do governo federal equipamentos como monitores, respiradores, bombas de infusão. Estamos sendo socorridos nesse momento com a questão das mini usinas que estão chegando aqui no estado do Amazonas para a produção de oxigênio, que serão instaladas nos hospitais. Enfim, a gente tem trabalhado aqui dentro do que é possível para a gente conter a pandemia aqui no Amazonas. Governador, numa situação de pandemia absolutamente descontrolada que vive o nosso país, em que não temos vacinas, não temos leitos suficientes para atender a demanda crescente, temos aí uma nova cepa que já chegou, né, e que tornou o vírus ainda mais transmissível, ainda mais facilmente transmissível. O senhor acredita que chamar o povo a desobedecer as normas de saúde, as normas sanitárias, as normas de isolamento, seria também um convite à morte? O que a gente tem que fazer nesse momento é reforçar as campanhas e as orientações que são repassadas pelos profissionais da área de saúde, pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde, e o caminho que a ciência nos aponta é a questão do distanciamento social, é evitar e combater a questão das festas clandestinas, é estabelecer as medidas que nós estamos estabelecendo aqui de restrição de circulação, em especial no caso do Amazonas, até que a gente tenha uma tranquilidade, uma normalidade, uma estabilização da nossa rede hospitalar. Governador, muito obrigada pela entrevista. O Brasil inteiro torce pela saúde do Amazonas e dos amazonenses. Torcemos muito, estamos muito solidários com o povo amazonense e torcendo para que tudo saia, que vocês consigam sair dessa crise o mais rápido possível e que muitas vidas sejam poupadas. Muito obrigado, Raquel, pela oportunidade. Estamos aqui à disposição. E o Metrópolis Entrevista fica por aqui. Eu encontro vocês numa próxima oportunidade. Tchau. Obrigada, governador. Obrigado, pelo seu Raquel. tempo, pelos esclarecimentos e boa sorte na condução desse descontrole aí dessa pandemia. Sim. Tá bom, muito obrigado. Esperamos mesmo que o senhor seja bem sucedido na condução aí da saúde do seu estado. Tudo de bom, tudo de bom.